Pode. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o penúltimo capítulo do livro Boa Nova, que eu não sei se a gente trabalhou ele bastante esse ano. É o livro do espírito Humberto de Campos, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro que o Humberto de Campos, depois que desencarnou, nos relata algumas passagens, muitas estão documentadas no Evangelho, mas ele relata com um precioso detalhe, né, da passagem da vida do Cristo, enquanto encarnado na Terra. E algumas das passagens que ele relata, e uma delas é essa que a gente vai falar hoje, estão assim, eu só achei assim bem sutil em dois evangelhos. Um é na primeira epístola de Paulo, no capítulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, e no Evangelho de Mateus, falando assim bem superficialmente. Então, assim, é um tema que é muito importante, principalmente para nós espíritas, e que, por isso mesmo, eu passarei na íntegra aqui a lição, porque eu acho importante, porque o Humberto de Campos teve esse trabalho de pesquisar. Ele mesmo fala que esses arquivos estão disponíveis lá, né, no plano espiritual, claro, para quem já tem um certo grau de evolução, para pesquisar, né? Então, eu acho importante para a gente falar ele na íntegra. E, antes de começar, eu acho importante a gente falar a diferença entre... Desculpa que ficou um pouquinho pequeno, então eu vou ler aqui. Entre apóstolo e discípulo. No grego, a palavra apóstolo, que significa apóstolo, significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador, aquele que representa quem o enviou. Então, os apóstolos eram representantes do Cristo que foi enviado por Deus. E discípulos se referem a um aprendiz, um seguidor praticante dos ensinos do Mestre. Então, nós somos discípulos também do Cristo, ou dos apóstolos, ou quando a gente admira algum pensador, né? E a palestra de hoje, que o tema são os 500 da Galileia. Ela fala, basicamente, sobre saudade. Mas aquela saudade boa, não aquela saudade triste, aquela coisa ruim que a gente sente. Aquela saudade que a gente sente assim de um ente querido que desencarnou, mas depois de um tempo que a gente tem um entendimento. No começo, a gente tem aquela saudade doída, né? Mas, com o passar do tempo, a gente compreende e fica só a saudade do amor mesmo, das risadas, das coisas boas que a gente vivenciou com essas pessoas. E esse acho que a motivação foi uma das motivações principais da aparição do Cristo, né? Porque todos nós sabemos que o Cristo, enquanto viveu entre nós na Terra, além dos 12 apóstolos, ele tinha um grupo de pessoas, uma pequena multidão que sempre o seguia. E essa multidão ela era uma multidão, assim, no geral, bem homogênea e bem fiel. Seguiam desde o começo das primeiras pregações, participaram das curas, escutaram as bem-aventuranças, né? E essa pequena multidão também é a mesma que seguiu Cristo durante todo o Calvário, que participou da vida do Cristo, que aos poucos eles foram se convertendo. E é sobre eles que nós iremos falar. Porque essas pessoas, o que elas faziam? Com a partida do Cristo, elas ficaram muito saudosas, né? E como que natural, elas começaram a se apegar aos apóstolos. Então, assim, a gente acaba se apegando às pessoas que eram mais próximas, né? Eles acabaram se apegando aos apóstolos, porque
Os apóstolos é que retinham os melhores momentos, a vida mais íntima ao lado do Cristo. Então, eles transferiram toda essa saudade, toda essa admiração e amor para os apóstolos. Então, essas pessoas, mesmo depois da crucificação, elas continuavam se encontrando, segundo Humberto de Campos, no lugar predileto do Cristo, que era no monte, em Cafarnaum, para orar, para escutar o que João Evangelista, o que Pedro, as experiências que eles tinham, porque o Cristo já havia aparecido, né, espiritualmente para alguns dos apóstolos. Então, eles continuavam seguindo praticamente a mesma rotina de ir lá no monte, no final da tarde, que era o horário que normalmente o Cristo gostava de pregar, e se juntavam, oravam e ficavam recebendo um pouco dessa vibração que os apóstolos tinham. Então, eu vou começar com a história. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e do seu convívio. É importante ressaltar que até os próprios apóstolos, quando Cristo foi crucificado, eles ficaram por um tempo, nesse período, se sentindo órfãos mesmo. Assim. E agora? O que a gente vai fazer sem a instrução dele? Sem a orientação direta dele? Então, essa saudade era uma saudade que pegava todo mundo. A maioria deles se apegava aos discípulos, porque os apóstolos eram discípulos do Cristo. E esse grupo eram discípulos dos apóstolos e do Mestre, como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as reminiscências inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum. Então, eles estavam em Jerusalém, só os 12 apóstolos, e o Simão falou, não, a gente precisa voltar para Cafarnaum, até porque foi em Cafarnaum onde Cristo passou a maioria dos seus dias pregando, né? E para os labores indispensáveis da vida, em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus a partir o pão. Jesus ficava contente em repartir o pão. Eu não fico contente, não. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava suas recordações de bom ânimo. À noite, silenciava, reclamava sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Kefas, que é Pedro, né, em aramaico, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Então, os apóstolos continuavam se encontrando na casa de Simão Pedro para falar mesmo das suas aflições interiores, né, dos seus conflitos internos. Mas era uma casa muito pequena, né, para quem conhece e para quem já pesquisou, então não caberia muito mais do que os 12 mesmo. Mas, ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir, algumas vezes exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniram-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento da sua palavra inesquecível.
Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas, e, ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via nas recordações afetuosas. Então, os apóstolos sabiam desses encontros, e, vez ou outra, eles apareciam lá no monte para poder falar sobre o Cristo e sobre tudo que eles viveram, né? Falava-se vagamente que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra em um dos seus lugares prediletos, das suas pregações de outros tempos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade do amigo do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces, no sítio solitário. João, evangelista, havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Então, eles já estavam médiuns, todos sentindo a vibração do Cristo, que não deve ser pequena. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indivisível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso das suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava. Então, um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida, e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. É importante ressaltar essa parte. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete. Jesus conversou com os discípulos e com os apóstolos sem abrir a boca, só através da alma. Isso é tão profundo que, às vezes, a gente está tentando trazer para o nosso dia. Às vezes, a gente vê uma cena e só aquela cena nos ensina tanto. A gente não precisa nem escutar palavra nenhuma. Só aquela cena passando já tem tanto ensinamento na nossa vida. Imagina, então, o Cristo conversando com os seus discípulos, porque nós, que somos espíritas, principalmente, nós sabemos que os espíritos elevados, a comunicação é através de alma para alma. E foi assim que ele se comunicou com os discípulos nesse dia. Vamos lá. Então, Cristo falou: amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eu fiquei empacada nessa primeira frase, já achei difícil. Já não entendi, Jesus. Se eu estivesse lá, eu ia falar, não entendi, repete, explica melhor.
eu pedi ajuda para o Juliano, falei, Ju, eu não sei se eu estou entendendo direito, mas eu acho que cada um interpreta, né, também de uma maneira, mas o que eu entendi assim, que ele quis dizer que todo esse tempo que ele passou com essas pessoas, e até esse período depois do Calvário, todos eles tiveram a oportunidade de fazer uma visita no seu íntimo, de realmente peregrinar no seu interior. Então, eles tiveram esse tempo para ver o que eles precisavam trabalhar neles. Eu acredito que é isso. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção das verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Institui-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora das suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Séculos de lutas vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões da morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará, as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal. Coroa de espinhos é o vosso símbolo, e a cruz é o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam a carne perecível. Mas, no desenrolar das batalhas incruéritas do coração, são batalhas sem derramamento de sangue. Então, essas batalhas todas que o Cristo colocou para os discípulos eram batalhas internas que eles passariam para poder chegar ao caminho da redenção. Quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei a minha paz, que representa a água viva, na existência ou na morte do corpo. Estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais íntimas criaturas. Até que meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós, como gozarei em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as remetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha fé viva, onde pararem as sombras da desorientação.
Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais, sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos que vencer o mal, aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Essa foi a mensagem do Cristo para os seus 500 da Galileia. Mas quem foram esses 500 da Galileia? Confesso que eu tive muita dificuldade, porque, não, como eu falei para vocês, não existe biografia falando praticamente deles. Mas foram essas pessoas que acompanharam o Cristo, que viram o Cristo fazer as curas, que receberam conforto material e espiritual do Cristo, que puderam viver o Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O Evangelho é o Cristo. As folhas que estão no livro, que se chama a Bíblia, são simplesmente relatos de pessoas que viveram com Cristo nessa época. Então, todos esses 500 da Galileia, essas pessoas que viveram isso com Cristo, eles receberam, de alguma forma, o benefício da Boa Nova. E o Cristo voltou, além de aliviar a saudade, para aliviar a saudade deles, mas para quê? Para falar que era a hora de sair da posição de passividade que eles estavam, só de receber, que eles precisavam agora contribuir com o Evangelho, que era o momento de ser ativo. Ele fala lá no começo que os apóstolos eram semeadores e que os discípulos seriam o fermento. Todos nós sabemos, até eu que não cozinho muito, que o fermento serve para quê? Para crescer, para expandir. E esse foi o trabalho dos 500 da Galileia. Todos eles, segundo Humberto de Campos, reencarnaram depois desse episódio e continuam reencarnando compulsoriamente alguns. Em todos os lugares do planeta Terra. Na área da ciência, na área médica, na área da educação, nas igrejas mais remotas, em todas as religiões imagináveis e inimagináveis. Porque é o que eu estava falando mais cedo para o Ju, a gente linka muito o Evangelho como... Não, só quem é cristão que sabe o que é trazer o Evangelho no coração. E não, nós temos essa informação porque Deus enviou o Cristo como exemplo do que qual é o exemplo de conduta moral que um espírito que vai passar pela lei do progresso, que é o nosso caso, vai ter que alcançar. Mas, se nós formos lembrar de algumas pessoas, existem várias pessoas no nosso planeta que trazem a boa nova no coração. Algumas até que se dizem ateu, mas são caridosas, trazem a fraternidade como característica, trabalham para um avanço da humanidade, trabalham para a união da humanidade, só trazem o bem. Essa é a maior característica dos 500 da Galileia. E, se a gente for achar... E a gente sempre acha que é muito difícil, né, para a gente. Não, é muito difícil. Imagina, Jesus fala que a gente precisa largar as coisas e carregar a nossa cruz. Gente, a nossa cruz não é a cruz do Cristo. Cada um carrega o que pode. A nossa cruz é o nosso desafio interno de melhoramento.
de crescer como ser humano, de trabalharmos a união dentro de casa, dentro do nosso convívio, de fermentar o Evangelho. O que é o Evangelho? Não são as palavras. O Evangelho é a vida de Jesus. Como Jesus agia e se comportava. Esse é o Evangelho. Esse é o nosso trabalho. Jesus convocou os trabalhadores da primeira hora, sei lá, no primeiro mês depois que ele desencarnou, e nós, que somos espíritas, precisamos lembrar lá que, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, né, se não me engano, que nós somos os trabalhadores da última hora. Então, nós fomos convocados também. Nós já nos contaminamos com esse fermento bom, que é o fermento do Evangelho. Então, nós precisamos, quando eu falo nós, não sou só eu que estou aqui dando palestra, ou o pessoal que trabalha em câmara de passe. Todos vocês. Porque, como os 500 da Galileia, nós temos aqui também um público que é praticamente fiel e cativo. Vez ou outra que parece um ou outro novo. Vocês precisam sair da posição de passividade e começar a contribuir para o Evangelho do Cristo. É isso que ele nos pede. É uma tarefa difícil? Pode ser. É uma tarefa difícil. Cada um sabe, né, o que passa no seu coração. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eu fiquei procurando muito, né, quem será no nosso meio espírita que seria essas pessoas, esses espíritos que participaram, né? E vinha sempre uma intuição, falando do livro Verdade, o Espírito da Verdade. E aí, na semana passada, eu até catei, falei, não, eu vou pegar esse livro, depois eu pago. Eu levei para casa, e aí eu abri o prefácio. Eu falei, gente, olha os 500 da Galileia aí. E eu vou ler, para eu encerrar. Mas, antes de eu encerrar, no finalzinho lá, tem Emmanuel, que se inclui como um dos 500 da Galileia. Mas é importante ressaltar que, na época, Emmanuel era Públio, e não era cristão. Então, nós temos salvação. Porque se Emmanuel foi contaminado e fez um trabalho incrível, nós também podemos fazer o nosso trabalho incrível aos olhos de Deus e do Cristo. Vou terminar só lendo o prefácio do livro. Em teu nome, Senhor, Mestre, estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física. Escola física é aqui. Escrevemos esse livro em teu nome. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores, de teus servos maiores, os discípulos dos apóstolos, as quais confiastes em círculos mais estreitos de ação a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade. Nos tempos calamitosos de transições que o planeta atravessa, oferecemo-lo a todos os irmãos cujos ombros jazem envergados ao peso de rígidas obrigações. Nesta hora em que a família humana desfalece a míngua de amor, aos que, por náufragos da existência, viram quebradas ante os furacões do materialismo destruidor as embarcações religiosas em que se lhes erguia a fé, aos que levantam a voz para redizer-te a palavra de esperança e de luz, deslocando à custa de sacrifício os impeços das trevas, aos que, sobrecarregados de graves deveres, procuram preencher os lugares dos que desertam do serviço, tentando debalde esquecer os fins da vida, e, acima de tudo, aos que, por agora, não encontram para si mesmos senão a herança das lágrimas
em que lhes dissolve o coração. Com todos eles, Senhor, rumo à era nova, nós, gotas pequeninas de inteligência no oceano da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas, em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora diante da tempestade, repetirá aos nossos ouvidos tomados de inquietação: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aí, nada mais, nada menos. E esses outros, pode ser que tenhamos algum aqui, né? Mas já recebemos a instrução, então devemos, a partir de hoje, ou a partir de 2020, já que a gente gosta de fazer promessas e sempre adiar, começar a fermentar o Evangelho no meio em que a gente vive. Obrigada a todos. Boa noite.